chegando aí na sua casa, com a sua família. É mais um momento que nós estamos aqui para bater aquele papo gostoso, fazer aquela troca de ideias, nesse momento que é dedicado justamente a isso, a deixar os assuntos nas entrelinhas, para que vocês fiquem aí pipocando durante a semana e a gente possa, né, ir evoluindo nos nossos debates, nas nossas questões, na nossa interação, no nosso convívio. E é muito bom estarmos aqui, ligados novamente através da TV Atualidade, no canal 33. Esse programa que vai ao ar às sextas-feiras, a partir das 20 horas. Por enquanto, né? Porque de repente a gente muda o dia de acordo com a nossa evolução dos nossos programas, né? E isso é muito bom, é sinal que a gente está conseguindo evoluir, conseguindo crescer enquanto proposta, né? Porque é uma proposta que a gente acreditou e está apostando através do convite que tivemos do Sérgio, né? E a gente está apostando que está sendo uma contribuição interessante para a nossa sociedade e para nós, né? Para nós principalmente. E hoje a gente vai tocar num tema, numa data que é muito especial para todos, embora nem todos a encarem da mesma forma, né? Que é o dia do nosso aniversário. Até porque tivemos há pouco tempo a colega que estava de aniversário. Não vamos pedir para ela revelar a data, embora eu saiba que ela não tem a data, não, a idade, embora eu saiba que ela não tem problema com relação a isso, né? Porque, pelo contrário, como é bom a gente poder ter uma história para contar, né? Exatamente. E conversar um pouquinho sobre o que significa, né, essa data para nós, aniversariantes, para as pessoas que convivem conosco e por que tem ainda tem muitas percepções com relação a isso. Tem pessoas que não gostam de comemorar os seus aniversários, gostam de ficar mais reclusas, outras gostam, né, de compartilhar essa data importante. Enfim, vários sentimentos passam por aí. E é sobre essa nossa redescoberta anual, porque vamos ficando mais velhos, mas também vamos ficando com mais sabedoria, né? Isso é importante. A gente tem que tirar essa preocupação de que o velho não serve, né? Que o que fica mais velho não serve. O vinho que o diga, né? O vinho já quebra toda essa tese, bota essa tese abaixo. Mas, então vamos já, de pronto, já pergunto para a Nilza como foi o seu dia, né? E qual a percepção que ela tem dessa data na sua vida e o que ela representa? É sempre muito bom estar aqui, né, com vocês, com o nosso diretor. E como a Denise estava falando, e eu estava observando que realmente a gente também faz muito bem, o programa faz muito bem para nós também, né? Não só para o telespectador, mas para nós também. Bom, o meu aniversário. Na verdade, eu gosto muito do meu aniversário. Muito mesmo. Eu acho, assim, que foi uma data que não foi acaso, né? Eu nasci no dia 18 de abril e não foi acaso. Sempre me identifiquei muito. Não sou aquela pessoa adepta, assim, de horóscopo, disso e daquilo. Mas, de vez em quando, eu dou uma olhada, assim, para saber como é que é os arianos, né? E, na verdade, eu me identifico muito com o meu signo. Em personalidade, em maneira de ser, né? E eu sou uma pessoa que eu gosto do aniversário, eu gosto do abraço, eu gosto da atenção, não é para chamar atenção, mas eu gosto da atenção com relação ao aniversário, porque ele significa o dia que eu vim ao mundo, né? Eu vim com um dia marcado, mas eu não tenho hora marcada para voltar, né? Não tenho problema nenhum com a minha idade, não tenho, né? Eu sempre digo que eu tenho muito orgulho da minha idade, né? Eu ontem completei 69 anos. E digo isso sempre com muito orgulho, porque
Eu não vejo a minha idade como um empecilho de eu fazer algo que eu queira, de eu criar, de eu produzir, não vejo, né? É claro que a gente sabe, muitas vezes, que a gente tem uma cabeça de 20, mas o corpo é de 69, né? Então, algumas coisas já não é mais como antigamente, mas eu digo que fica uma coisa bem gostosa, que é as nossas histórias ao longo desses anos, né? A gente tem infinitas histórias, lembranças, momentos que vivemos juntos, família, hoje, aonde já muitos já foram, né? Mas a gente ficou com muita coisa boa, muita coisa produtiva, né? A saudade vai existir para sempre, mas quando eu procuro olhar para trás, eu procuro olhar duas coisas bem significativas na minha vida. Primeiro, os tombos e os erros. Eles são muito importantes. Por quê? Porque é caindo que a gente aprende a levantar, né? E os erros, porque a gente procura acertar. Então, essas duas coisas são muito importantes mesmo. É duas em um, né? Os tombos e os erros. Outra coisa que eu gosto de pensar muito no dia do meu aniversário, muito mesmo, é que aquele momento único do teu aniversário, como qualquer outro momento único de alegria, de prazer, de estar em algum lugar ou estar com alguém, né? Ou seja uma viagem, seja lá o que for, mas que está te dando prazer, grava ele. Grava, curte o momento, né? Ele vai passar, como tudo passa, ele vai passar. Mas se tu gravar, se tu eternizar ele para ti, quando tu lembrar dele, a alegria e o prazer voltam. Voltam, né? Voltam. Então, assim, no dia do meu aniversário, houve uma época da minha vida que era mais deprimente, vou dizer assim, né? Foi a função de eu ter perdido meus padrinhos e eu morei com eles, então era uma falta muito grande. Mas depois eu comecei a ter essa atitude de lembrar dos momentos bons que eu passava com eles, né? Que eu morava com eles. As falas do meu padrinho, as brincadeiras, as cobranças, né? Eu era adolescente. E aí então eu me dei conta que é bem melhor tu fixar no bom, no prazeroso, do que tu começar a pensar nas coisas ruins que te aconteceram. É aquela coisa, né, Silvio? Tu é um a mais, mas é um a menos. Exato. Na conta. E aí, como é que fica isso? Bom, eu estou ouvindo, acompanhando, né? Boa noite a todos. A gente está aqui de volta na segunda-feira, né? E é um tema muito, muito importante para todos nós, porque ao longo da nossa vida, né, nós passamos por vários ciclos, né? E eu vendo a Nilza comentar sobre a passagem do aniversário, né? Então eu tenho comigo uma situação que, para mim, ela se transforma num momento onde que a gente recebeu o sopro da vida, né? Essa comemoração de estar vivo, quando se nasce, quando se respira, quando se toma o ar pela primeira vez, esse sopro da vida, é a comemoração a cada ano que se passa, quando a gente recebe esse sopro da vida, né? E a vida que nos é dada, né? E para mim, eu lembro muito dos meus pais, né? Porque nós somos de ciclos diferentes, nós somos de um ciclo mais evolutivo, e hoje a gente vê outros ciclos de outras pessoas também que é mais evolutivo que o nosso, e a maneira de se comemorar isto vai mudando, ela vai se renovando, ela vai se mudando ao longo dos anos, e em consequência da situação
e do lugar onde se vive e das condições financeiras e econômicas e sociais, né, onde vivemos. E até do teu estado de espírito. E né? até do teu estado de espírito. Isso é muito, muito determinante. Isso é muito determinante. Porque quem nunca, né? Quem nunca já não presenciou uma festa e o aniversariante com aquela cara assim. Exatamente. Tipo, ele queria estar em qualquer lugar, menos ali. Mas né? como, É horrível. Mas como eu vinha falando, que eu relembro meus pais, meu pai sempre me relatava isto. Que o dia do aniversário dele era como se fosse uma segunda-feira, uma terça-feira, uma quarta-feira, um dia comum. Como os outros. Como que nem os o Írio. outros. É. Né? O Írio diz E eles porque foi a forma, né, da época onde que eles viveram e que eles passaram por esses ciclos de vida, né, é que não se levava em consideração muitas coisas como uma festa de aniversário, comemorar o seu aniversário. Era um dia que se relembrava, mas se relembrava como um dia qualquer. Né? Olha, hoje é a data do teu aniversário. E se passava aquele dia normal, como se fosse um dia comum, como qualquer outro, né? E eu acredito que eu estou falando isto, e as pessoas que devem estar em casa ou pontuando essa minha fala, alguma pessoa já passou por isto, né? Como se fosse um dia normal, como se fosse um dia comum na vida de qualquer um, né? Sem exaltar aquela data. E hoje a gente tem, como forma de comemoração e como forma que a sociedade vê isto, né, de uma forma mais simbólica, esse símbolo ele sendo mais exaltado dentro da família, dentro da sociedade, dentro do círculo de amizades da gente, porque hoje acontece muito das pessoas saberem, né, e até os meios sociais anunciarem a data do teu aniversário. Então, ela é mais expressiva hoje, ela é mais comunicada, como se fosse antigamente alguém estivesse anunciando aos vizinhos a data do teu aniversário, né? Mas era preciso que se fizesse isso. Então os ciclos da vida mudaram, as coisas mudaram, e isto não quer dizer que a gente muitas das pessoas não têm essa cultura de comemorar a data do seu aniversário. Mas eu também estou indo, além disto, falando daquelas pessoas que ao longo da sua vida passaram por essa situação, né? E aí, no meio social, começaram a conviver com outras pessoas que faziam isso. Eu, um pouquinho diferente. Eu venho de uma família que, desde que eu me conheço por gente, né? Sim. Foi muito, 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 muito comemorado o dia do aniversário. Sim, né? E aí... Então, eu já trouxe isso também comigo. Isso. Né? Então, eu acho assim que, nesta época, a gente colocava sempre pontual o primeiro ano do nascimento, depois os 7, depois os 14 e 15, né? E depois os 21 anos, que era a maior idade. Então era um ciclo, né? Era uma espera. Era uma espera. Pois é, mas nós vamos ter que agora falar em espera, nós vamos ter que esperar um pouquinho, vamos para término do bloco, e na volta eu vou largar uma bomba aqui para vocês sobre o aniversário. Aguardem que eu já volto. Estamos de volta no nosso segundo bloco, e eu estava aqui no primeiro, né, ouvindo a história da Nilza ali, depois ouvindo o Silvio, louca para me meter na conversa, mas não quis ser desagradável, porque agora talvez o que eu vá dizer não vá soar muito legal, mas como aqui a gente é muito verdadeiro, né? Sim. Eu concordo em parte com o que vocês disseram, mas eu sou um tipo de pessoa assim, que eu me emburro
se alguém não se lembra do meu aniversário, não perdoo quem se esquece, marco na paleta, porque eu acho o dia é o meu dia. E aí eu nem estou falando em festa. Porque se a gente for pensar lá quando a gente era criança, eu nunca me esqueço, uma vez a mãe fez naquela época, a gente fazia tudo em casa, né? Os docinhos, as coisas. E aí eu convidei os meus coleguinhas da escola, eu acho que foram só 2 ou 3. E aí eu me emburrei, comecei a chorar, porque eu vi aquele monte de lugar assim sobrando, né? E a mãe me explicando, mas vai ver que a mãe não deixou e não sei o quê. E eu nunca mais esqueci. Olha que coisa idiota, né? Uma criança, mas eu nunca mais esqueci, porque aquilo pra mim representou. Eles não gostam de mim. Um trauma. Eles não deram importância pra mim. Um trauma. Por que eles fizeram isso comigo? Mas isso eu tinha o quê? 5 anos. Depois disso, veio aquela possibilidade da gente comemorar com os coleguinhas na escola, né? O que já foi bem melhor. E aí eu entendo, né? Comecei a entender que a gente naquela época não tinha autorização dos pais para estar saindo muito, né? Enfim, é uma coisa boba que eu vou contar para vocês, que eu contei para vocês, mas para assim, ó, como as pessoas têm percepções diferentes com relação a isso. Então, mesmo que tu não faça uma festa, eu chego a ficar com o telefone assim, ó, do lado, porque eu sei que fulano vai me ligar, que Beltrano, né? Não é nem a visita, a presença física, mas é aquele registro, ô Denise, parabéns, ai que coisa boa. É uma coisa boba minha, até pode ser, mas como eu sou muito de demonstrar afeto e atenção, eu acho que o dia do aniversário da gente é justamente aquele dia em que a gente para tudo e tem obrigação de dizer para aquela pessoa ali, olha, eu gosto muito de ti, né? Acho que tu é uma pessoa importante muito na minha vida, né? Porque tu sabe até quando é dito por obrigação e quando não é. Tem diferença disso. Mas tu sabe, Denise, que assim, ó, eu fizei bem. Eu gosto muito, muito, muito do meu aniversário. Independente de festa, mas eu gosto do meu dia, né? E como eu já falei, eu sou uma apaixonada pelo signo de Áries, né? Mas assim, ó, gosto de ser lembrada, né? Porque é a tal coisa. Se as pessoas te querem bem e se as pessoas sabem que tu tá de aniversário naquele dia, eu acho que não tem quem diga, eu não gosto de ser lembrado, né? Eu acho que todos gostamos, né? E eu, assim, ó, é muito significativo as datas, né? E como eu falei, eu fui criada numa família que desde que eu me conheço por gente, assim, dia do aniversário era dia do aniversário, né? E a minha família sempre foi muito de festa, né? Eu sou de uma família bem festeira mesmo. Então a gente veio assim, né? É aniversário do fulano, é do Beltrano, então muito. Tá, mas sabe qual é a bomba agora que eu vou dizer pra vocês? Mas eu me esqueço do aniversário dos outros. Pois é. Mas olha só. Como que uma pessoa que se ofende tanto pode fazer isso? Ô, moral de cueca. Então, olha como a gente é imperfeito, não, mas né? Mas eu tô aqui, tô dando a cara a tapa. Eu me emburro, mas eu já esqueci. E aí, depois eu fico num constrangimento, porque daí eu começo a pensar que aquela pessoa vai sentir aquilo que eu sentiria caso não fosse lembrado. Exatamente. Que coisa louca, né? Exatamente, mas é que o que acontece nos ciclos da vida, né? Esse sentimento, ele não é coletivo, ele é um sentimento individual. É o sentimento de cada um. É bem individual. É bem individual, o sentimento de cada pessoa que reage da sua forma. Da sua maneira. Da sua forma. E a gente sabe que
cada pessoa neste mundo, ela não tem nada de igual a outra. Não. É? A diferença Ainda bem, né? é enorme. Graças a Deus, né? Vocês lembram Nós somos seres Graças a únicos. Deus. Né? Vocês lembram daquele período que tinha o carro da telemensagem, né? Ah, sim. Ah, sim. Você Vai. chegava fazendo aquele esparramo. Sim, aquele E eu conheço pessoas até bem próximas que diziam assim: ai, tomara que ninguém me mande aquele carro, aquilo fazendo. E eu comigo pensava assim: ai, tomara que venha pra mim, tomara que venha pra mim, sabe? Então é justamente as percepções. Ai, eu tive várias vezes, ai, eu achava o máximo aquele esparro todo. Já conheço pessoas que não ficavam gostam. super envergonhadas. É verdade. Mas é como o senhor estava falando. É muito individual. É muito individual. Né, gostaram ou não. É muito individual. Eu me recordo da Cristiane, que a minha filha faz aniversário no Natal, né? É uma bênção. E ela estava almoçando lá em casa e aí para aquele carro, com aquele espalhafato todo, né? Meu Deus do céu. E a Cristiane ficou numa emoção. E tu pensa assim, ó, se o teu filho tá amando, se o teu filho tá gostando, tu gosta também, né? E aí curtimos e tudo. Aí a outra que não é muito chegada, né, que é mais reservada, ai, tomara que nunca façam isso para mim, eu ia morrer de vergonha. Pois é, isso e então é a forma de que cada um vê isto, né? Então tu dá essa importância, né? Essa importância que tu dá é pessoal. É pessoal. É pessoal. Então a importância que eu dou à data do meu aniversário, ela é diferenciada. Né? Às vezes as pessoas até não entendem, né? Mas eu faço Fica recluso? Não, eu faço uma avaliação de tudo que se passou na minha vida naquela data, né? Como é que eu cheguei até ali, como é que foi aquele ano para mim, como é que foram as coisas, e eu fico analisando. Mas eu sinto uma satisfação enorme as pessoas comemorando a data do meu aniversário, as pessoas felizes que comemorando junto de mim a data do meu aniversário, vindo a mim naquele dia me dar um abraço, me desejar alguma coisa. Então essa satisfação, ela é muito prazerosa, ela é muito boa. Isto eu sinto muito, me sinto muito bem. Eu gosto. Né? Então, quando tu vê a tua casa cheia, com teus amigos, as pessoas vieram comemorar contigo a data do teu aniversário. Né? Então, é de uma forma diferente. Eu vejo as pessoas vindo até mim felizes porque eu estou comemorando a data do meu aniversário. Então, são percepções diferentes. Né? E cada um tem a sua forma de ver isto, né? E o mundo, às vezes, também ele constrói um padrão para que isto aconteça, né? A gente vê o sonho de muita menina é esperar os seus 15 anos para fazer a festa do aniversário de 15 anos, né? Então, existem datas que são bastante expressivas. Menina, né? Às vezes é mais da família. Da família. Às vezes realizando o sonho dos pais, né? Isto. Que hoje já acho que até nem existe mais. Não, mas, em virtude da pandemia, né? Ela deu uma parada. Não, mas nem mas... a pandemia, acho que mudou um pouco essa questão também. Porque mudou, Denise, por uma coisa que os adolescentes vão mais cedo para... Não, mas assim, ó, mudou também por um outro motivo. Tu quer ver? Não. Hoje, como tudo, né? Eu digo que o mal do ser humano é a comparação, né? Para mim, um grande mal do ser humano é a comparação. O que acontece? Uma menina vai numa festa de 15 anos, tá? E ela vai fazer os seus 15 anos. Então, o que acontece? Ela está vendo tudo que está acontecendo naquela festa. Ali já tem um parâmetro para ela. Exatamente. Ali já tem um parâmetro para ela já está construindo. Só que muitas vezes o que acontece? Os pais não têm condições.
E aí eu vejo muita menina frustrada porque queria uma festa igual à da fulaninha, né? E a da fulaninha o pai não tem condições. E gera uma certa tristeza. Então, o que é bom sempre? Eu digo isso sempre, não só para a questão do aniversário, mas eu digo isso sempre. O que é bom? Tudo ser preparado e combinado. O que eu posso, o que eu não posso, o que eu vou poder fazer, o que eu não posso fazer, para que haja um entendimento e não haja sofrimento. Eu vi muito isto e eu posso ajudar, né, contribuir com essa questão de 15 anos, nos ciclos, como eu falei, nos ciclos da vida. Antes, a sociedade, o que acontecia na sociedade que nós tínhamos? Uma vez por ano tinha um baile de debutantes. Sim, sim. Então não se tinha... Eu debutei, tu debutou? Sim. Eu não. Eram as meninas rebelde, que estavam em 14, 15 anos. 15 anos, né? Que eram apresentadas à sociedade. Praticamente aquele era um evento do ano onde essas meninas comemoravam essa passagem, né? Então era um momento muito interessante. É coisa que já ficou no passado, hoje não existe mais. Mas era lindo, vamos combinar, sim, né? Sim, era bonito, mas era uma oportunidade, né? Para que quem não tivesse a sua festa de 15 anos, naquele ano ela tinha a tradicional pergunta: tu vai querer festa de 15 anos ou tu vai querer debutar? Pois é, olha, viu só. Por quê? Porque ambas iriam incluir gastos. Com certeza. Né? Então, ou era uma ou era outra. A Cristiane debutou quase que em toda a região carbonífera, porque a Cristiane adorava. A Daiane, como sempre mais reservada, não queria. Aí debutou no tênis e disse... E só, mãe. E deu. Deu. Aí a gente respeitou, né? E hoje a gente vive momentos diferentes hoje, né? Então... Mas para te ver como tem particularidades, não, e outra coisa, né? São duas irmãs. Sim. Uma amor. Toda aquela coisa de debutar em Butiá, Charqueadas, São Jerônimo, Leão, né? A outra... E só, mãe. Agora, e outra coisa, né? Vamos comparativamente uma festa de 15 anos agora com uma festa de 15 anos, porque agora é traje para apresentação, é traje depois no meio da festa muda de roupa e, meu Deus, é uma coisa caríssima. E a equipe de som é gigantesca, as ornamentações é coisa de outro mundo. Né? Então, sim, e se torna inviável, né? Mudou os ciclos, então como as exigências sociais mudaram e se transformaram também, né? Então, mas assim, além disso, tem pessoas que não alcançam esta oportunidade, não estão nesse patamar e nem convivendo nesse meio social. Para conviver com esta oportunidade e comemorar, né? Então eu vejo relembrando a Denise, eu não debutei, Denise, mas tive festa de 15 anos. A tua opção foi outra. Pois é. Mas tem uma coisa também que a gente vai pensar no próximo bloco e você já fica matutando aí. E eu preciso de muita gente para comemorar? Não vou responder agora. Ou eu posso comemorar muito bem uma data que me é importante na minha solitude, né? Porque a palavra comemoração não necessariamente esteja atrelada ao público, né? Mas a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. E agora, então, nesse terceiro bloco, nós vamos conversar um pouco sobre esse outro lado da comemoração, né? Porque quando a gente fala em comemoração, a gente sempre pressupõe bastante gente, movimento, música, gritaria, festa, balão, foguete e escambau.
Mas também tem aquela comemoração que é muito nossa, né? Que é muito íntima e que às vezes a gente não se dá ao direito de fazer, né? Como se a gente estivesse cometendo um erro, né? De se contemplar. A gente sempre gosta de contemplar, ou gosta não é a palavra, mas a gente é levado a contemplar o outro e pouco se contempla, né? Mas aí tem que tomar um cuidado com uma coisa, né, Denise? Quando a gente fala das particularidades do ser único, né, a pessoa tem que ter consciência do que a ela importa naquele momento, né? É a questão de eu estou fazendo uma festa porque é o que eu quero, ou eu estou fazendo uma festa porque eu tenho que fazer. Ah, sim. Né? De me botar na obriga. A tal dia é o aniversário de fulano, então eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que fazer aquilo que me dá prazer. Eu quero contribuir com essa... Eu tenho uma visão em relação a isto, né? Porque a questão, muitas vezes, a gente depende do nosso olhar. Como é que é esse nosso olhar? E o nosso olhar, ele não perpassa de como os outros também veem isto. Porque o que acontece? Quando nós vemos ao mundo, as pessoas passam a nos ver como parte de uma família. Então, elas comemoram a data do nosso aniversário. Então, começa um ano e tal. Até os 7 anos, a gente... praticamente a gente vive essa atividade familiar, as pessoas comemorando a tua presença naquele círculo familiar. Só para complementar e depois tu já continua, até pois porque não. Na festa do primeiro ano do filho, os convidados são os pais, né? Sim. Sim. Não são do filho. A criança nem está sabendo o que está acontecendo. Nem se lembra. Volta não, lá. Ela não tem consciência Não, nem não tem. poder algum sobre aquela comemoração naquele evento. Então, até um certo momento da vida, a gente não conduz nada dessa data onde a gente comemora. É minha, mas não conduzo. É minha, mas não sou eu que conduzo. Então, quando a gente passa a ter uma consciência maior e começa a participar disso e a querer... a entender, né? A entender essa questão de comemorar a data do seu nascimento. Então, ele tem um período onde que a gente começa a cultivar esse simbolismo. Mas, ciclos depois, eles também começam a se transformar, porque aí começa nós comemorar a nossa data e dos que vêm depois de nós. Né? E aí nós vamos conduzir uma família, nós vamos conviver com uma família que é nossa, onde nós vamos começar a comemorar o nascimento das pessoas que vão construir essa família durante a nossa vida. E aí, durante a nossa vida, vão se passar os anos, e essas pessoas que nós construímos ao longo do tempo, passaram a ser da nossa família, e eles vão passar a comemorar a data do nosso aniversário, que vai ser muito expressiva para eles, né? Assim como foram nossos avós, os nossos pais, né? E nós vamos passar por isto também, né? Então, como eu falei lá no início do programa, ciclos vão se renovando e as percepções vão mudando, né? O teu lugar em referência àquela atividade, ele vai mudando. Tu vai mudando a tua poltrona de lugar. Primeiro, quando tu nasce lá, tu é o símbolo, né? E depois, ao longo da tua trajetória, ele já não é mais. Ele passa a ser parte de um conteúdo onde que tu vai reproduzir muitos aniversários. Então, não é regra geral, né, Silvio?
não é regra geral. Muitos sim, né? Segue essa linha de pensamento. Mas muitas famílias já não pensam assim. Né? A sociedade contemporânea. Mas eu também queria abordar, e que é muito importante, semana passada foi dia 19 de abril, dia do índio, né? Então eu gostaria de perguntar para vocês como é que o índio comemora, como é que essa data é comemorada lá na aldeia, como é que é a percepção deles da vida, do aniversário, essa vaidade da Denise. Como é que os índios, eles mandam WhatsApp um para o outro, eles olham no Facebook que é o aniversário da Denise mas lá. Aí eu te garanto que eles não precisam, cultura, né? Eles não precisam que ninguém os lembre, garanto, até porque eles vivenciam isso muito mais do que nós. Exato. Eles têm as datas, têm outra significado. E outra, eles têm outra cultura, então os próprios rituais, né, que eles fazem em comemoração tanto de nascimento quanto de casamento e de morte, principalmente, que é vista né? também como principalmente. Outra, né? É bem diferente, porque eles são até mais centrados nisso do que nós, muitas vezes, como a gente diz, na correria do dia a dia, e o tempo sempre evoluindo e sempre mudando, né? E eles cultivam essa cultura deles indígena, né? Ou será que a relação que eles têm com o mundo onde eles vivem é diferente da nossa? Sim. Acho que é um pouco de tudo. É um pouco de tudo. Eu acho que essa relação... E também que eles já estão mais aculturados também, já adquiriram alguns dos nossos hábitos, né? Não tanto quando a gente deseja, né? A gente desejava, a gente tinha que aprender mais com eles, né? Tinha que aprender mais. A gente não aprendeu. Mas eu acho que quando a gente trouxe essa questão do aniversário, né, para a gente refletir, não a questão de estarmos atentos à data, mas sim a gente ter a percepção de que se nós temos um dia que é só nosso, a gente tem que aproveitar esse momento, que a gente trouxe outras facetas aqui, mas aproveitar esse momento para que ele não seja um momento ou de comemoração ou não, mas sim de reflexão. Né? Do que eu já conquistei, o que eu posso conquistar ainda, né? Eu nunca deixo de pensar de que é um ano que eu vivo a mais, mas também é um ano a menos na minha contagem aqui no planeta, né? Porque tudo tem um fim. Embora a gente não saiba determinar exatamente quando, mas a gente está indo sempre caminhando para aquilo, né? Então, comemorar sim, mas refletir também muito sobre isso. Falando no nascimento, né? É uma data relacionada ao aniversário, é uma data que todos conhecem, os amigos, os parentes, tudo, né? Qual é o teu dia? O meu dia é o dia 18, né, de abril. Esse é o dia que eu cheguei. Mas ninguém, nem família, nem amigos, nem ninguém, vai saber o dia da partida. Isso é uma coisa que... Lembrando... Só um pouquinho, Silvio. Pois não. Continuando nessa linha de pensamento da Denise, por isso que eu sempre digo, né, muitas pessoas, não sei se por a vida tumultada, comprometida, sei lá, mas assim, uma das coisas que não deveria nunca ser esquecido é o significado do seu aniversário. É o dia que eu cheguei nesse mundo e assim que se tem uma certa noção de quem eu sou, né, de quem a pessoa é, ela já começa a pensar o que está fazendo com a sua vida. Afinal, tu foi o espermatozoide que venceu, né? Exatamente. Mas é uma situação, e eu, recapitulando, e é uma vivência que eu tive há poucos dias atrás com uma menina que está fazendo mestrado e está fazendo um levantamento sobre a história das mulheres negras, né?
E a gente conversando, a gente batendo papo, e aí eu relatei um tema sobre, geralmente, e foi casualmente sobre isso, das mulheres daquela época, lá atrás, aquelas escravas que vieram, né? E de como elas foram registradas, né? O seu nome, a sua data de nascimento, né? Então, eles entraram como escravos aqui no Brasil e foram registrados assim, eu acho que essa aí tem 20 anos, 15 anos, Sim. E botava uma data de nascimento e passava a se chamar Maria da Silva, Maria Madalena, Rosa, sabe? Então elas não tinham a sua origem e a sua identidade preservada. Elas tinham, mas não tinham preservado. Elas perderam toda a sua identidade quando foram escravizadas e vieram para cá, né? E a gente vinha conversando sobre isso. E é muito interessante porque foi deixado para trás a sua história, a sua origem, a sua data que você veio ao mundo, né? E foi um momento muito marcante para mim, essa conversa que a gente teve, né? E muito interessante isto, a gente poder perceber, né? Que na vida, a vida de todos nós, cada um passa por um ciclo de vida, né? Onde que se vive histórias que muitas vezes elas São rudes, né? São rudes, né? Mas E injustas, né? Injustas, né? Então, muito importante isso, a data, a sua origem, a sua família, a sua essência, da onde você veio. Como disse a Denise, é um ano a mais, né? E um ano a menos. E um ano a menos. Um ano a Mas menos. eu vou confessar para vocês. Eu aguardo sempre, assim, muito, muito ansiosa pelo dia 18 de abril. E tu tem a sorte de que tu nasceste e fosse registrado no mesmo dia. Já tem muita gente que nasceu num dia sim. e Eu foi registrado eu quero falar sobre isso aí também. Isso Sim, é sim. muito... eu isso quero falar sobre acontece e não é pouco, né? Isso. Antigamente Porque acontecia muito. muito. E aí eu fui descobrir isso, né, de uma forma muito engraçada, quando fui levar o meu pai ao médico lá preenchendo a ficha, e aí botei data de nascimento do teu pai, 14 de março. Bota aí, 14 de março. Aí o pai, não, é 3 de julho. Eu digo, mas o que é isso? Né? Então, só uma brincadeira, porque na verdade, só que para ele, embora esteja nos documentos todos, né, 13 de julho, ele sabe que é 14 de março, pisciano, né? Tá, mas então ele nasceu no dia 14. Sim. Nasceu dia 14 de março, Março. foi registrado 13 de julho. E era comum. E era comum, Era né? comum. Então a gente vai conversar um pouco sobre esse lado jocoso, engraçado, desses percalços que a idade nos traz no próximo bloco, que é o último. Fica aí que a gente já volta. E agora, então, nosso último bloco, né? E vamos fazer as nossas considerações finais. Começamos falando sobre aniversário, depois começamos a falar sobre tradição de comemoração, sobre várias coisas envolvendo a nossa percepção a respeito do nosso dia. Né? Mas vamos fazer um adentro aí da fala que vinha se conduzindo. E aí até descobrimos que o nosso dia pode ser de fato um, mas de direito de outro. Como é que funciona? Ironicamente, antigamente, e o meu pai contava isto, né? As famílias eram muito grandes, né? E aquele monte de filho e tal. E aí ia nascendo lá fora
aquela criançada, aquele jantarão, né? E aí, quando se ia na cidade, levava-se tempo para ir na cidade. Aí o que acontece? Mas o cartório geralmente não era na cidade, era numa certa região que era o cartório em que fazia o registro. Tinha uma pessoa lá que fazia o registro das pessoas nascidas naquela localidade. Então o cara pegava o cavalo uma vez lá no ano, falava, né, com a velha em casa e levava lá e os nomes e tudo, né? Então eles chegavam lá, eu vim registrar meus filhos, registraram numa botada só. E tu sabe 3, que 4, 5, nessa história de uma botada só também deu muito nome trocado. Sim, os nomes trocados, é isto. A pronúncia não foi correta. A pronúncia não era correta, né? Então colocava o nome. E a pessoa, como é que é o nome? O cara repetia 2 vezes aquela pronúncia errada e o cara registrava o nome do cara assim. E aí ficava, né? Então, ironicamente, é uma história triste, mas é uma história irônica também, porque era... Mas era bem assim mesmo. Isso é verdade, assim, a gente vê no interior, nas colônias, vocês imaginam, nas colônias pela dificuldade foi colonizada, cidade, né? a dificuldade de ir na cidade, de se ter contato, de se fazer o registro, né? As pessoas que foram escravizadas também, né? Eu conheci uma pessoa que conviveu entre nós, que o meu pai foi lá e fez o registro da certidão de nascimento dela, que ela não tinha, né? Então se calculou, não existia, ela não existia como pessoa jurídica. Sim. Então o meu pai não entrava no censo. Sim, e assim quantos foram, né? Então se conviveu com essa situação. Há muito tempo atrás se conviveu com uma naturalidade muito grande, isto, né? Onde envolvia pessoas, né? Seres humanos, né? Que também gostariam, como nós, ter a sua data de aniversário sendo comemorada, né? E eles não tinham nem noção disso, de quando eles haviam nascido, né? Então, isto... É que ele era mais encarado como uma coisa, um protocolo burocrático que tinha que ser feito, né? Exato. Mas não com o pensamento até da importância daquilo, né? Da representatividade daquilo, né? Naquela época se perdia essa representatividade, né? Ela não era muito levada a sério, essa representatividade, né? Da forma do nascimento. O que vem a ser sinais dos tempos, né? Que refletia bem a cultura daquela época e que agora já não é. Agora não é tem mais multa. Assim. Se tu não registra teu filho. E na época não tinha, né? E agora vocês também me provocaram uma outra... E levar para vocês também esse questionamento, né? Vocês tiveram a oportunidade de conversar com os familiares no porquê do nome de vocês. Eu tive. Ter sido escolhido tal nome, né? Porque também tem muito... tem nomes muito atípicos que, se tu vai ver, são homenagens a pessoas, né? Eu tive porque eu perguntei para minha mãe, assim, num tom de ironia, né? Eu perguntei, mãe, me explica por que Nilza e, além de Nilza, Terezinha? Da onde tu tirou esse nome? Ela olhou para mim e disse, na época que tu nasceu não tinha televisão, era rádio. E eu escutava uma novela. E a mocinha da novela era Nilza. Nilza Terezinha. E eu coloquei o teu nome de Nilza Terezinha. Porque eu preciso saber pelo menos para gostar. Porque eu achava assim, Nilza, já é terrível. Mas aí bota Terezinha também, por favor, né? Mas tu sabe que depois disso, e em consideração também a minha mãe, eu fiquei pensando o que ela sentiu quando então eu estava para nascer, né? Botar o nome de alguém que para ela era importante. A partir dali eu comecei a gostar um pouquinho mais. Pelo contrário, eu acrescentar um nome em mim, né? Porque eu sempre fui Silvio, a vida inteira. Mas a vida inteira as pessoas me chamavam de Silvio Luiz. E tu não é Silvio Luiz? Não sou Silvio Luiz, nunca fui. Eu achei que era. Então as pessoas acrescentavam isto. Mas né? por quê?
Da onde surgiu não sei, esse livro? não sei da onde Não surgiu. sabe de onde partiu isso? Não sei de onde partiu isso, mas as pessoas me chamavam de Silvio Luiz. Silvio. Não, meu nome é Silvio só. Até imaginei Não, que tinha e Silvio assim, ó, Santos. eu tinha uma secretária de educação de São Jerônimo que ela me chamava de Maria Nilza. Aí um dia eu disse para ela, mas o meu nome não é Maria Nilza. O meu nome é Nilza. Não, mas é que a tua carinha é de Maria Nilza e eu vou te chamar de Maria Nilza. Pois é isto. Não, e acontece. Fiquei a Maria Nilza para ela. O nome é uma coisa que ele, muitas vezes, as pessoas acrescentam. E às vezes as pessoas não aceitam e Não mudam aceitam. depois, né? Exato, mas ele também ele faz parte da tua vida, ele também é muito importante. Vocês querem ver? Me chamava muito a atenção no Mauá os alunos me chamando de prof, de Sora, depois diretora, e o pequenininho, que eu achava uma graça, o pequenininho passar por mim e dizer: oi, Nilza. Aquele Nilza me soava tão bem, vindo da criança, entendeu? Não era uma falta de respeito, né? Porque eu era professor, ou porque eu era diretor. Não, era porque a criança, ela é muito autêntica. Espontânea, né? Muito espontânea. E soava muito bem eu ouvir da criança o meu nome. E eu acho que assim, essas crianças também ajudaram a me fazer gostar bem mais do meu nome, quando eu ouvia criança E tu tocou pronunciando. num ponto importante, né? Que a gente precisa apelar para que se chame mais as pessoas pelos seus nomes. Exatamente. Né? Verdade. Porque uma que te personifica mais, né? Porque a gente está muito numa cultura de massa, né? Aí tu vê assim, é ele, é ela, é tia, é isso, Tio, é coisa, né? Não, é mano, né? Mano, mana. Até com irmãos, mano, eu sempre nunca chamei. Acho muito bonitinho quando irmãos se chamam de mano e mana. Acho muito bonitinho, mas eu sempre chamei pelo nome, não tinha esse hábito. Mas foi o que me veio agora, com outras expressões que substituem o nome, né? O parceiro, senhor. o parça. As minhas filhas, elas se chamam de manas, as duas. Eu tive a minha mana que faleceu e uma perda gigante. Sempre chamei de, mas eu chamava de Mana Vera, né? Era Mana Vera. Quando a Cris ganhou o Mateus, eu disse para ela, não sei o nome da criança, mas se colocar 2 nomes, é para chamar pelos 2 nomes. Não, mas é Mateus, ok. Mas quando veio João Pedro, vai ser o João Pedro, então ele tem que ser chamado de João Pedro. Porque às vezes de 2 porque é o nomes, nome dele. Um deles não pega, né? Mas o João Pedro, na família, ele é o João Pedro. Todo mundo chama. Aí veio a Maria Eduarda. Mesma coisa. Mesma coisa. Ela é Maria Eduarda. Eu não sei nem mandar uma mensagem, um áudio, uma coisa para Maria Eduarda que seja para Duda, como muita gente chama ela. Né? Eu não, é a Maria Eduarda. Ela é a Maria Eduarda, né? Já a Isabela, tem só a Isabela mesmo, então a gente já chama de Isabela. Mas isso aí tem uma história muito interessante para quem mora aqui em Butiá e gosta de futebol, né? Então eu tinha um parente e ele jogava futebol, então a torcida, né? Então quando ele pegava na bola, uma chamava pelo nome e a outra chamava de Joãozinho. Aí quando ele pegava na bola, aquela torcida, aí Joãozinho, todo mundo. Quem era o João? E era o. E aí a outra. Não, assim, porque. Não, aí ele namorava uma ele se chamava Joãozinho, João, e a outra ele tinha o nome original. Então as duas foram no mesmo jogo. Deu um nó na cabeça. Meu Deus. Então isso é uma história muito hilária, mas muitas vezes as pessoas trocam o nome. E uma coisa também importante que eu sempre procurava fazer quando eu era professora, que a gente tem que ter o cuidado para não tornar o momento da chamada, né? É. Quando a gente faz a chamada,
a gente chama E olha a criança. né? Porque já vi muitas situações, é só direciona. aquela número, né? Eu nunca Número, gostava quando eu era um número. Eu não gosto de gostava. número. Número 1, 2, aí aquela coisa assim, em nenhum momento havia aquela sintonia, né? Então, o quanto é importante o nome, né? Cada vez que eu pronuncio aquele nome, Olha que eu pra- olho para aquela pessoa, eu pessoa. tô transmitindo alguma coisa, né? Só que Exatamente. são coisas... O nome é a identidade. São coisas que a gente vai se dando conta com A o maturidade. tempo, né? Então, por isso que a gente acha importante trazer essas coisas aqui para a gente discutir. Como a gente já falou, aqui ninguém serve para dar aula para ninguém, para referência de modelo de vida. Mas uma coisa é certa, aquilo que a gente já passou e que deu certo e que foi bom para nós, a gente tem como obrigação compartilhar com vocês. Porque a gente acha que Exatamente. dessa forma a gente evita alguns acontecimentos que talvez, se a gente soubesse antes, né, Exato. teria exato, evitado. E essa exatamente. questão do nome, eu sempre nunca gostei de não ser olhada, assim, gosto de ser reconhecida, porque mesmo numa turma, num grupo, tem 2 Denises, né? Nomes mais comuns são vários. Imagina Maria, né? É. Se eu vou simplesmente chamar Maria, eu posso ter 10 Marias, mas as 10 Marias são diferentes, são específicas. No nome, o primeiro nome são iguais, mas elas têm características e percepções E são indivíduos diferentes, né? E devem ser vistas diferentes. assim. Então, o quanto é importante. Então, Quando eu morava no Leão, tinha uma família que eram 5 meninas. 5 Marias. Mas era assim, né? A Maria Aparecida, a Maria da Graça, a Maria Dolores. Era Maria Aparecida, Maria da Graça, Maria Dolores. Falta mais 2 que eu não vou me lembrar agora. Mas era 5 Marias. Só que não adiantava tu dizer Maria. Tu tinha que dizer, tipo, tá falando com a Maria Aparecida? Maria Aparecida. Porque ela já sabia que era ela. Porque se chamasse só Maria, nenhuma atendia. parece que a brincadeira delas, verdade. na época preferida, era 5 Marias. 5 Marias. Ai, que gracinha, né? Pois é nesse clima que a gente quer terminar o programa de hoje, agradecendo a audiência. Se alguém está de aniversário hoje, parabéns! Parabéns para você. Rapidinho, só para registrar. Eu ganhei feliz aniversário, né? Enfim, grata por todos que me parabenizaram, chamada de vídeo dos filhos, enfim. Mas eu ganhei um parabéns a você muito especial, mas muito especial. Roberto Carlos me cantando feliz aniversário. Meu Deus, esse é o sonho de consumo. Mas é uma lasqueada, né? É uma lasqueada. Não, e não adianta tu falar em Roberto Carlos, porque bolo... Ela nos deu o bolo, literalmente, né? Porque Sim. até agora... Pode ser que terminando a gravação do programa tem um bolinho lá escondidinho, é o que nós vamos descobrir. Até o próximo Entre Linhas. Até o Voltamos com próximo. vocês. Até lá.